Você já estava pronto para fechar o diagnóstico. A língua, o pulso, os sintomas. Tudo apontava para a mesma direção. E você já tinha até escolhido os pontos. E aí o paciente diz algo. Uma frase aparentemente simples. Às vezes, um detalhe que ele deixou para o final. Às vezes, algo que ele menciona como se não fosse importante. Mas aquela frase muda tudo. O diagnóstico que parecia certo agora parece incompleto. A conduta que você ia seguir agora parece arriscada. O que fazer neste momento? Nesse vídeo, vou mostrar como identificar essas frases-chave e como usá-las para refinar o seu raciocínio clínico ao invés de abandoná-lo. Isso acontece o tempo todo. Você pergunta sobre os sintomas principais. O paciente descreve a dor, a insônia, a ansiedade e você anota, organiza e começa a formular hipóteses. E no final da consulta, quando você já está quase encerrando, ele solta: "Ah, só mais uma coisa". E essa última coisa, às vezes, é a chave do caso. Por que isso acontece? Porque o paciente não sabe o que é importante. Ele acha que o sintoma mais incômodo é o mais relevante, mas nem sempre é. E por quê? Muitas vezes ele também pode ter vergonha ou acha que não tem relação com a queixa principal. O paciente não é treinado para organizar informações clinicamente. Ele só sabe que algo está errado. Cabe a você, clínico, saber o que perguntar. E o mais importante, saber ouvir o que aparece no final. Vou listar 4 frases que sinalizam uma virada no raciocínio. Primeiro tipo, a frase que revela direção. Toda vez que eu fico estressado, a dor piora. Isso parece óbvio, mas pode ser a chave. Se a dor piora exclusivamente com estresse emocional, o eixo pode ser fígado. Se piora com esforço físico, pode ser rim. Se piora com frio, pode ser yang deficiente. O paciente não sabe disso, ele só descreve. Você precisa ouvir o padrão. Segundo tipo, a frase que revela tempo. Isso começou depois que minha mãe faleceu. Uma informação como essa desloca completamente o eixo. Não estamos mais lidando com um desequilíbrio estrutural puro. Estamos diante de um evento desencadeante emocional. O tratamento pode precisar incluir essa camada, não apenas regular o TI, mas acolher o luto. Terceiro tipo, a frase que revela o que não está sendo dito. Na verdade, eu nem queria vir. Minha filha que insistiu. Essa frase muda a relação terapêutica. O paciente não está ali por vontade própria. Ele pode resistir ao tratamento e ele pode também abandonar no meio do caminho. Saber isso antes evita frustração e permite uma abordagem diferente, menos invasiva, mais gradual, construindo aliança antes da intervenção. Quarto tipo, a frase que revela pistas. Ah, eu sempre acordo com a boca amarga. O paciente diz isso como se fosse um detalhe menor, mas boca amarga ao acordar pode ser calor no fígado, ou refluxo biliar, ou estagnação de TI, é um sinal precioso. Se você não perguntou especificamente, o paciente pode não mencionar. Se você não ouve quando ele menciona, perde a pista. Agora, sabendo identificar essas frases, o que fazer com elas? Primeiro, não ignorar. Parece óbvio, mas é comum o clínico ouvir uma informação que contradiz a sua hipótese e inconscientemente descartá-la. Se o paciente disse, é relevante. Segundo, investigue mais. Não assuma que você entendeu o significado. Pergunte: conte-me mais sobre isso. Desde quando isso acontece? Isso acontece sempre ou às vezes? O que mais você percebe junto com isso? Essas perguntas transformam uma frase solta em um dado clínico estruturado. Terceiro, integre a sua hipótese. Não substitua. Uma frase isolada não deve destruir o seu diagnóstico. Ele deve refinar. Se sua hipótese era excesso de fígado e o paciente diz: me sinto melhor quando como comida quente,
Isso não invalida o diagnóstico, pode apenas indicar que há uma base de deficiência de baço associada ao processo. Integre, não descarte. Não substitua. Quarto, anote. O paciente pode esquecer o que disse na próxima consulta. Você não deve esquecer. Anote a frase no prontuário. Ela pode ser a chave para entender a evolução do caso. Vamos a um exemplo. Paciente com cefaleia tensional crônica. Você já formulou sua hipótese. Estagnação nítido do fígado. No final da consulta ele diz: eu sempre sinto muito frio nos pés, mesmo no verão. Frio nos pés. Isso não se encaixa em estagnação de fígado pura. Pode indicar deficiência de yang do rim. Sua hipótese agora precisa ser refinada. Não é apenas fígado, é fígado com base de rim deficiente. Se você dispersar o fígado sem tonificar o rim, pode piorar o frio ou gerar fadiga. A conduta muda. Você mantém alguns pontos para regular o fígado, mas adiciona pontos para aquecer o rim e evita dispersar excessivamente. O tratamento começa a funcionar, não porque você descartou a hipótese original, mas porque você integrou a informação nova. Quando você aprende a ouvir e aproveitar essas frases, algumas coisas mudam. Primeiro, você erra menos, porque não está mais ignorando as pistas importantes. Segundo, o paciente se sente ouvido e ele percebe que você valoriza o que ele diz. Isso constrói confiança. Terceiro, o diagnóstico fica mais preciso, não porque você tem mais informações, mas porque você sabe quais informações são realmente relevantes. O paciente sempre dá pistas. O problema é que nós, às vezes, não sabemos ver. O paciente diz algo que muda tudo? Não entre em pânico. Não descarte sua hipótese. Não ignore a fala. Respire, investigue, integre. Aquela frase aparentemente simples pode ser a chave que faltava no seu raciocínio. Ela não invalida o que você já observou, ela completa. O clínico maduro não tem medo de rever a sua hipótese. Ele também não tem pressa de jogá-la fora. Ele incorpora o novo dado e ajusta. Nos comentários me conta, você já teve uma consulta em que o paciente disse algo que no final mudou tudo? O que ele disse? Como você lidou com isso? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana um vídeo novo sobre raciocínio clínico aplicado à medicina chinesa. Sem pressa, sem atalhos e com rigor. Até a próxima.